pela sua vida. Vamos lá. Deus tem queimado no meu coração uma palavra que eu quero liberar hoje aqui. Eu creio que vai impactar as nossas vidas de forma poderosa. Eu quero falar sobre... Nós estamos chegando no final de mais um ano, né? Final de mais um mês. E eu, você, nós enfrentamos algumas adversidades no percurso, sim ou não? Então eu quero falar hoje, dentro do mês da gratidão, sobre uma palavrinha que faz toda a diferença para que nós pudéssemos estar aqui. E essa palavra é resiliência. Eu quero falar sobre resiliência. E o que é resiliência? Resiliência na tradução, para gerar uma consciência, significa: resiliência é continuar avançando quando desistir parece a opção mais lógica. Então, o resiliente, ele não anda pelo que ele vê, ele começa a andar pelo que crê. Porque o resiliente, ou os que não são resilientes, são aqueles que opta por desistir, mas o resiliente é aquele que continua acreditando, é aquele que continua focado. Entenda uma coisa, irmão: resiliência é a fé em movimento, a decisão diária de não parar no meio do caminho, confiando que Deus está trabalhando enquanto você persevera. Enquanto você persevera. Resiliente é quem sabe transitar de onde está para onde Deus prometeu, sem desistir por nada. Esse é o resiliente. Então, se você está aqui, é porque você é um resiliente. É que você não parou na dor, você não parou na adversidade, você não parou nas circunstâncias contrárias. E para começar, eu quero falar de Gálatas 6:9. Eu quero começar por esse texto, que vai dizer assim, ó: ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O texto, eu peguei só a parte B do versículo, vai dizer assim, ó: ao seu tempo ceifaremos ou colheremos, se não houvermos o que? Desistido. Se não tivermos o que? Parado. Sabe o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Se nós ficarmos firmes dentro daquilo que Deus falou, dentro daquilo que Deus estabeleceu, nós não vamos parar, ou melhor, nós vamos receber o que Deus disse. Porque você recebeu promessa para esse ano? Você tem promessa para o ano que vem? Você tem promessa para a tua vida? Então presta atenção, querido. O texto vai dizer assim, ó: se nós não pararmos, se nós não desistirmos, se nós não desfalecermos. Agora, o que me chama a atenção é: ao seu tempo. Diga assim comigo: existe um tempo estabelecido por Deus. É um tempo, irmãos. É um tempo. Olha aqui para mim, presta atenção. Por isso que é extremamente importante o que? Discernirmos o tempo que estamos vivendo. Qual é o tempo que você está vivendo? Presta atenção, o texto não diz para eu ficar parado até o tempo de Deus chegar. Não fala. Mas o texto vai dizer que existe um tempo determinado para que isso aconteça. Não é que eu vou parar, mas é um tempo. E eu quero trazer uma consciência sobre isso, sobre discernir esse tempo. Eu, você, nós precisamos discernir. Ou seja, para discernir tempo, nós precisamos do quê? De sabedoria. Diga assim: eu preciso de sabedoria. A sabedoria que vai fazer a gente discernir o tempo. Olha aqui, sabedoria não é fazer tudo, sabedoria é fazer a coisa certa no tempo certo. Eu vou repetir isso, porque a Bíblia vai falar que
se nós não desfalecermos, se nós não desistirmos, o que Deus falou vai acontecer. O que Deus estabeleceu é uma verdade imutável. Agora, existe um tempo, e eu preciso discernir, eu preciso de sabedoria para entender os tempos. Agora, presta atenção, quando Deus fala para nós, ou quando Deus vai nos direcionando, a gente acha que é sair fazendo tudo. Não, não é fazer tudo, irmãos, mas é fazer a coisa certa, no tempo certo. A coisa certa, fora do tempo certo, dá errado. Mas a coisa certa, no tempo certo, Cristo é glorificado. Eu posso ouvir um amém? O tempo certo, qual é o tempo? Qual é o tempo? Quem tenta apressar o tempo se frustra. Só eu que já me frustrei? Às vezes a gente quer acelerar algumas coisas, e a gente quer algumas coisas fora de um tempo. Eu me lembro quando eu conheci um cara, já falei muito sobre ele aqui, eu sempre falo que vou tentar falar com ele, e acabo não falando, o Vanderlei. Hoje ele deve estar com seus 60 e lá vai fumaça. E ele foi um cara que foi muito importante no meu processo. E ele tem uns 15 anos a mais que eu. E ele dizia isso para mim, ele me chamava de Mané. Ele falava: Mané, você precisa aprender o tempo, você precisa aprender a discernir. Mané, vai chegar o tempo que tudo aquilo que você deseja vai acontecer. Não queira as coisas fora do tempo. Entenda que talvez o que uns estão colhendo agora é porque já plantou faz tempo, mas você vai plantar agora e a tua colheita vai chegar. O problema é que muitas vezes nós estamos querendo receber e a gente não plantou nada. E muitas vezes o tempo ainda não está pronto, porque o tempo vai trabalhar algumas bases das nossas vidas. Vai trabalhar, sabe o que? Vai trabalhar a sua fé, vai trabalhar a tua maturidade e vai revelar teu caráter. Dá um glória a Deus aí. Então, quem tenta apressar o tempo se frustra, mas quem discerne o tempo se prepara. Diga assim: eu vou me preparar todos os dias, porque quando o tempo chegar, eu estou pronto. Dá um glória a Deus aí. Eu preciso estar pronto, é aquela máxima, né, que todo mundo sabe, mas precisa ser dito. Quando acontecer eu me preparo. Para com isso. Quando a coisa acontecer eu preciso estar o quê? O quê? Preparado. Nós estamos chegando no final de mais um ano. O que você preparou? O quanto você se preparou? O quanto eu me preparei? Irmão, se tem uma coisa que nós temos todo mundo igual, é o tempo. O tempo é igual para todo mundo. Então você nunca vai poder dizer que você teve menos tempo. Olha aqui para mim. Um mendigo tem as mesmas 24 horas que um CEO de uma multinacional. A questão não é o tempo, a questão é como eu me preparo, como eu valorizo essa moeda tão importante chamado tempo, porque o tempo não volta. Ontem os primos da Karina, meus primos, foram jantar lá em casa, e aí a gente estava jantando, eu falei assim: Ô Paulo, quanto tempo faz que você não vem aqui? Aí ele falou: 30 anos. Eu falei: quê? Eu falei: como assim? Eu falei: é verdade, Paulo, eu tinha cabelo, você tinha cabelo. Irmão, parece que foi, não foi, Paulo? Parece que foi ontem, já se passou 30 anos. Passa muito rápido e muito, até a gente brincou, falou: não, esse ano que vem eu preciso encontrar pelo menos umas 4 vezes. Já falei para ele que em janeiro estou indo para lá, vou ficar pelo menos 15 dias, para começar a compensar, né, irmãos? O tempo que a gente ficou sem estar perto. 15 dias na casa dele, 15 dias na casa do Roberto, 30 dias não tem despesa, aleluia. Tem que ser intencional, né, irmãos? Brincadeira à parte, mas nem eu nem ele tinha percebido que já tinha passado tanto tempo.
E quer ouvir uma coisa? A gente nem percebe, o tempo está passando muito rápido. E se há um tempo para que as coisas aconteçam, e eu não discerno o tempo que Deus tem para a minha vida, eu corro o risco de querer apressar algumas coisas e me frustrar, mas também corro o risco de ver o tempo passar e também não acessar o que Deus tem. Sei como tudo vai terminar, eu já sei o final. A questão não é o final, irmãos. Por isso que Deus nos deu o livro de Apocalipse, porque Ele mostrou já o final a gente já sabe como vai ser. A igreja vai ser arrebatada, ela vai viver a gloriosa vontade do Senhor, amém? A questão não é o final, a questão é o processo. Quando você enfrenta situações como essa que a Roberta acabou de falar, o que a Oma enfrentou, eu enfrentei em outras áreas. O que eu aprendi com isso? O processo, irmãos, é a maior bênção que a gente pode ter. O que nós estamos aprendendo? Porque a Bíblia diz: se nós não desistirmos, que é o texto de Gálatas que nós acabamos de ler, se nós não desfalecermos, o que Deus falou vai acontecer. Eu posso ouvir um glória a Deus? E muitas vezes não acontece, por quê? Porque no processo, irmãos, a gente não aprende, e quando você não aprende, você se torna repetente, e aí você tem que passar de novo, e assim sucessivamente, até que você entenda. Até que eu entenda. Como eu falei isso para o Mateus e falo isso para o Mateus até hoje. Hoje mesmo eu sentei na mesa com ele, conversei sobre alguns assuntos. Porque Deus tem todo o tempo do mundo, quem não tem todo o tempo do mundo somos nós. O tempo passa muito rápido, há um tempo determinado, nós vamos falar sobre isso já já. Mas se eu não aprendo, esse tempo vai esticando.
Se eu não aprendo, as coisas não acontecem. Porque não se trata do final, se trata da pessoa que eu estou me tornando. O que eu aprendi nesse ano de 2025? O que acrescentou na minha vida? O que acrescentou na minha casa? O que acrescentou no meu ministério? Como que eu estou lidando com isso? O meu coração é grato pelaquilo que eu vivi. O que eu aprendi? O que eu estou aprendendo? Você está pensando que é só você que às vezes pensa em desistir, querido? Eu já pensei pelo menos umas 10 vezes. 10 vezes, pastor? Por dia. A questão não é pensar, é a questão me posicionar. Quando você se torna um resiliente, irmãos, a circunstância quer mostrar para você que a opção de desistir é mais fácil. Mas Deus não trabalha com mais fácil, Deus trabalha com propósito. Ele vai extrair o que tem de melhor dentro de cada um de nós. Ele vai extrair, Ele vai fazer com que você coloque para fora aquilo que Ele pôs dentro. Vai chegar uma hora que vai ter que pôr para fora, irmãos. Agora, é o tempo que você demora para aprender. O processo é mais importante. Por quê, pastor? Porque o processo revela o quê? O caráter. Meu caráter está moldado. No processo a minha fé é forjada. O tempo prepara o homem para a bênção, e a bênção revela o homem preparado. Só o que o homem entendeu. Presta atenção. O tempo prepara o homem para a bênção. Porque uma bênção fora do tempo, irmão, pode te destruir. Uma bênção sem propósito, uma bênção sem direção de Deus, pode se tornar o maior problema. Mas a bênção revela, quando você está alinhado ao tempo de Deus, à vontade de Deus, e a tua fé foi forjada, o teu caráter foi transformado, a bênção revela o homem preparado por Deus. E agora pode vir o que for, eu estou firme, eu sei quem eu sou nele. Pode vir o recurso que vier, eu não vou me desviar. Pode se tornar o ministério mais relevante que for, isso não vai me envaidecer. Porque essas coisas, irmão, se você não for forjado, se o processo não for te alinhando, isso pode se tornar um grande problema nas nossas vidas. Davi demorou 13 anos para assumir o reinado. Precisava de 13 anos para ele assumir o reinado? Ou precisava de 13 anos para formar um rei nele? O Davi precisou de 13 anos. E eu? E você? Quantos anos vai precisar ser forjado para a gente cumprir o propósito? Porque na hora que começa a vir a forja, irmãos, nós somos tendenciosos a pensar em retroceder, a desistir. O tempo prepara o homem para a bênção, e a bênção revela o homem preparado. Olha aqui para mim. Saber o tempo que você está vivendo muda até as suas orações. Se você sabe o tempo que você está vivendo, se você sabe o tempo que você está vivendo, você não vai orar coisas que você sabe que não é para esse tempo. Porque tem gente pedindo coisas que não é para esse tempo. Então você está gastando o teu tempo de forma errada, pedindo aquilo que Deus não tem para você, porque não é tempo. E Deus sabe que se Ele te der isso para você agora, você vai morrer, você vai se perder.
Então quando você discerne, quando você sabe o tempo, qual é o tempo que eu estou vivendo? Para que eu faça uma oração sábia. Pastor, me dá uma passagem bíblica. Dou. Moisés diante do Mar Vermelho. Diante do Mar Vermelho, ele foi orar a Deus. Deus falou: por que você está orando, rapaz? Agora não é hora de orar, agora é hora de marchar. É hora de ir para cima. Ei, aprenda a discernir. Às vezes você está pedindo coisa que não é para orar. Agora, ai, será que eu devo orar para isso? Ei, está na hora de você se posicionar. Deus falou para Moisés: Moisés, agora não é hora de orar não, meu filho. Levanta e começa a marchar, vai para cima, eu sou contigo. Foi eu que te tirei lá da escravidão do Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando você sabe de onde Deus te tirou e para onde Ele está te levando, eu preciso orar para saber se eu preciso continuar na presença de Deus. Isso não preciso orar, eu só preciso continuar caminhando, porque Deus é comigo, Deus é com você. Discernir os tempos. Há tempo de clamar, há tempo de agir, há tempo de esperar e há tempo de agradecer. E eu poderia colocar mais tempos aqui. Qual é o tempo que você está vivendo? Tem gente clamando, deveria estar agradecendo. E tem gente que devia estar agradecendo, está clamando. Tem gente que já devia estar agindo em algumas coisas que Deus já falou faz tempo e está esperando. Lembra que eu falei aqui? Quando Deus fala, Ele comunica o que Ele quer para a sua vida. Quando Deus fala pela segunda vez, Ele está te chamando a atenção para aquilo que Ele disse para você. Quando Deus fala a terceira vez, Ele está dizendo que você já é um irresponsável. Não é porque Ele está feliz, é porque você já está fazendo coisas que você perdeu o time. Ora melhor quem entende o tempo que está vivendo. Ora melhor quem entende os tempos que está vivendo. Eu sei o que eu estou vivendo hoje, e eu entendo o tempo que eu estou vivendo hoje. Então a minha oração é consciente do que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu entendi o tempo que eu estou vivendo. A pergunta que eu quero fazer para você, para mim também, claro: em que tempo da sua vida você está agora? Final do ano de 2025, finalizando praticamente o mês de dezembro de 2025. Qual é o tempo que você está vivendo? Esse tempo que você está vivendo é tempo de plantar? É tempo de esperar? É tempo de se posicionar? É tempo do quê? De encerrar um ciclo? Talvez o teu tempo é tempo de mudar de mesa. Porque às vezes a gente vai ver, e estamos vendo, algumas pessoas chegando no final do ano e está colhendo muitas coisas, amém? Mas porque o ano passado, começo do ano, plantou bastante. E a gente está vendo pessoas colhendo e fala assim: mas para ele é fácil. Não, querido, deixa eu dizer uma coisa para você: não é fácil para ninguém. É desafiador para todo mundo. A questão não é a colheita, a questão é a decisão da plantação. Agora, também há momentos da nossa vida que você quer avançar e Deus fala: para, aquietai-vos. Eu já ouvi palavra da parte de Deus falando assim: para, não é hora de você fazer. Para, não é hora de você receber isso. Para, não é agora que eu vou fazer. E mais difícil do que você plantar é quando você ouve de Deus que é hora de você parar. E se você não discerne aquilo que Deus está falando, irmão, você tenta avançar e você perde o time. E aí você faz duas vezes aquilo que era para fazer uma só. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, é tempo de posicionar. Eu sei do meu posicionamento em Deus. A pergunta é: você sabe? Deus já falou comigo em alguns momentos que era tempo de eu mudar de mesa.
que eu tinha que me afastar de pessoas. Irmãos, é muito louco, porque quando Deus falou para mim me afastar de algumas pessoas, eu comentei com a minha esposa, eu comentei até com o Kioma de um fato específico. E Deus me mandou afastar de uma pessoa que eu não amava. Deus mandou me afastar de uma pessoa que eu amo. Eu sei que vai chegar um momento que nós vamos nos encontrar novamente, vamos sentar na mesa e algumas coisas vai fazer sentido para todo mundo. Mas Deus falou para mim, e quando eu disse para a Karina, que eu falei, Deus mandou me afastar. Comentei com o Kioma também, Deus mandou me afastar. E é muito doido isso, irmãos. Porque às vezes Deus vai mandar você se afastar de pessoas, não é pessoas que você não gosta, mas pessoas que para aquele momento já não faz mais sentido. Já não faz mais sentido. E vou falar uma coisa, eu acredito que Deus muitas vezes nos coloca em situações como essa, porque não tem a ver comigo, não tem a ver com a pessoa, tem a ver com a minha obediência. Você está disposto a obedecer quando Deus manda você ir, quando manda você parar, quando manda você se afastar? Porque é um tempo determinado. A questão é como que eu lido com aquilo. Porque, irmãos, Deus ouve coisas que você nunca ouviu. Deus sabe de coisas que você não sabe ainda. Por isso que às vezes Deus fala algumas coisas para nós, que em primeiro momento parece não fazer sentido. Mas o Deus que conhece o passado, que passeia na eternidade, conhece o presente e sabe o futuro, Ele ouviu coisas que você ainda não ouviu. E Ele sempre vai fazer o melhor para você. Por isso que Ele estabeleceu, há um tempo determinado, há um tempo. Eita. Há um tempo determinado. Então nós precisamos aprender a discernir o quê? Os tempos, ou o tempo de Deus na nossa vida. Quem discerne o tempo certo, não luta contra o tempo de Deus. E aí? Tem muita gente querendo fazer queda de braço com o homem lá em cima. Deus, mas é agora, porque não sei o quê. E aí Deus está olhando e fala assim, vai? Você quer fazer queda de braço comigo? Você acha mesmo que vai dar certo? Para de lutar contra o tempo de Deus, mas se alinhe-se ao tempo de Deus. O Subirá falou uma frase há um tempo atrás que eu achei interessante. Ele falou assim, cara, economiza, aprenda a ouvir o que Deus disse e se mova naquilo que Ele já falou. Às vezes você está perdendo tempo, irmãos, que você está lutando contra Deus. E se Deus falou que não é esse tempo, irmãos, não adianta você querer fazer, porque não vai acontecer no seu tempo, vai acontecer no tempo de Deus. Dá um glória a Deus aí. Então, uma das coisas que nós precisamos ter sabedoria e discernimento é para se alinhar ao tempo de Deus. Deus, qual é o tempo que o Senhor tem para mim agora? Deus, 2026 está começando, qual é o tempo? O que o Senhor tem para mim para esse tempo? É mais entrega? É mais leitura? É mais cumplicidade? É mais busca? 2026 está começando, nós vamos ter que enfrentar algumas coisas, irmão. Eu não sei o que nós vamos enfrentar o ano que vem, e ninguém sabe. Mas se eu estiver alinhado à vontade de Deus, não importa se vai acontecer ou o que vai acontecer, não importa se 1000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair do outro, mas se eu estiver alinhado ao tempo de Deus, eu e você não seremos atingidos. É discernir o tempo. Eu estou alinhado ao tempo de Deus. Eu estava lendo Mateus 24 essa semana, né? Que fala dos princípios da dor, fala do arrebatamento, de toda aquela história. Falei, nossa, mano, jornal de hoje, exatamente, jornal de hoje. Fiquei olhando lá, briga, pau, não sei o que, eu falei, mano, está se cumprindo. Nós estamos vivendo as Escrituras. Só que ele disse, é só o princípio das dores. E é interessante que em seguida, né, que ele fala do capítulo 24, que é o capítulo que mais gera consciência sobre o arrebatamento, né, vai falar ali da videira, ela florescendo, Israel, ainda bem que eu vou pisar lá o ano que vem, vai dar tempo, em nome de Jesus, quero pisar lá, conhecer Israel de perto, mas se não der tempo, nós vamos conhecer tudo na glória, aleluia, mas
É interessante que quando ele termina de falar do capítulo 24 de Mateus, ele entra no capítulo 25 e ele vai falar das virgens prudentes. 5 delas discerniu o tempo, 5 não. E é interessante, olha aqui para mim, presta atenção. Não fala das 10, não fala que 5 já tinha sido despojada, que não era mais virgem. As 10 eram virgens. Não está falando de alguém que estava fora, estava falando de alguém que estava dentro. Não estava falando de gente que não conhecia a Jesus, estava falando de pessoas que conheciam Jesus. Eram as noivas que estavam esperando o noivo. Só que por não discernir os tempos, elas adormeceram. E elas não tinham o quê? Azeite. Cara, não tem nada mais claro para os dias de hoje. Igreja, um povo prudente, não prudente, intimidade sem intimidade. Só que o mais louco é que o noivo chegou. Diga assim comigo: o noivo está chegando. E eu preciso discernir os tempos. E é muito sério, irmãos, porque vai dizer que aquelas 5 virgens que não discerniam os tempos, elas foram ao encontro do noivo, mas o noivo não estava mais. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então eu preciso se alinhar ao que? Ao tempo de Deus. Porque se nós caminharmos alinhadinho ao tempo de Deus, irmãos, não tem como dar errado. Por isso que eu falo, um crente alinhado à vontade de Deus, ele vai ter que fazer muito esforço para dar errado, porque eu sei qual é a vontade de Deus. Então Eclesiastes 3:11 vai dizer assim, ó: Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Ele fez tudo apropriado. Mas é no meu tempo? É o tempo de quem? De Deus. Quem discerne o tempo se torna uma pessoa resiliente. Resiliente é aquele que sabe transitar de onde está para onde Deus já declarou que ele vai chegar. O resiliente, ele sabe que ele vai chegar. Vai ter situações adversas? Vai. Vai ter perseguições? Vai. Mas ele sabe que Deus disse que ele ia atravessar. Ele vai o quê? Atravessar. Jesus disse: atravessemos para o outro lado da margem. Foi tudo tranquilo? Claro que não, irmãos. O negócio pegou, tempestade se levantou, o gabiroto ficou louco. E daí? Quando você discerne o tempo e você está andando diante da direção de Deus, coisa boa é quando o inimigo se levanta, irmãos. Porque se ele se levanta para tentar te paralisar, isso realmente mostra que você está no caminho certo. Porque o inimigo, ele não quer paralisar quem está fora de rota, irmãos. O que está fora de rota, quanto mais rápido ele for, mais distante ele está da promessa. Mas aquele que está alinhado à vontade de Deus, ele está caminhando na direção de Deus. Ainda que se levante os ventos, ainda que se levante as ações para tentar paralisar, o destino vai acontecer. Então o processo é mais importante. O homem que eu estou me tornando, a mulher que eu estou me tornando, o cristão que eu estou me tornando. Porque a adversidade vem para todo mundo. Mas há um tempo, irmãos, há um tempo. Então quem sabe transitar de onde está para onde Deus está, já declarou, ele vai chegar. É só questão do tempo. Então resiliência não é privilégio de alguns. Resiliência é decisão de poucos. Repito ou não essa frase? Porque a gente acha que ser resiliente é um privilégio. Não é não. É uma escolha. É uma decisão. O ano passado, em julho, eu me deparo com uma das
decisões mais difíceis da minha vida. E agora eu estava lá diante dessa situação. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou enfrentar isso? Eu vou me vitimizar? Ou eu vou me posicionar? Porque eu sei aonde Deus quer me levar. É uma decisão. Não é um privilégio, irmãos. É uma decisão. Mas que nem todos estão dispostos a se reinventar dentro do contexto. Nem todos estão dispostos a ficar firme, a acreditar na palavra que vai dizer que todas as coisas vão contribuir. Resiliente é o cara que olha e fala assim: cara, eu sei que essa situação não veio para me matar, mas veio para manifestar a glória de Deus na minha vida. Resiliente, irmãos, põe na tela, eu quero finalizar. A hora voa muito rápido. Mateus 9:20. Põe na tela para mim. Mateus 9:20. Põe na NVT, por favor. Mateus 9:20. Olha o que vai dizer lá. Aí. Nesse instante, uma mulher que havia 12 anos, sofria de uma hemorragia, se aproximou por trás de quem? E tocou na borda do seu 21. Pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, eu serei. Verso 22. Voltando-se, Jesus a viu e disse: ânimo, filha, a sua fé. E desde aquele instante a mulher ficou. Olha aqui para mim, presta atenção. Se você conhece um pouquinho dessa história, você sabe que havia uma multidão que estava apertando quem? Jesus. Você acredita mesmo que só tinha aquela mulher doente ali? Ali tinha de tudo, irmãos. Tinha o curioso, tinha os doentes, mas que na pressão, provavelmente por suas debilidades, foram os primeiros que foram se afastando, porque começou a ver que seria impossível tocar em Jesus. Essa mulher não era melhor que ninguém. Essa mulher não teve um privilégio a mais que os outros doentes. Essa mulher não tinha um sobrenome. Porque às vezes o sobrenome te põe em alguns lugares, um conhecimento te põe em alguns lugares, ter um nome forte às vezes te abre portas em alguns lugares. Ser uma pessoa saudável nesse sentido agora de aperto, grandão, forte, às vezes você teria um privilégio de chegar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas o contexto dessa mulher não mostra nada disso. Não fala sequer o nome dela. Ela estava quebrada, porque a Bíblia vai dizer que ela tinha gastado tudo que ela. E é interessante, né, irmãos? Vou abrir um aspas aqui, que quando você está quebrado, poucas pessoas querem ficar perto de você. Eu sei bem o que é isso, eu já passei nesse lugar. As pessoas têm até medo, falam: vixe, eu chamar ele vai me pedir um dinheiro emprestado.
E para ajudar, essa mulher ainda estava doente. É gostoso ficar perto de doente, né? Percebe que essa mulher em nenhum momento ela tinha privilégios, mas ela tinha um foco. Ela tinha um foco. Essa mulher não merecia mais que os outros doentes, mas ela estava ali, porque ela entendeu que era o tempo dela. Pastor, qual é a diferença dela para as demais? A diferença dela é que ela decidiu não desistir, como muitos desistiram. Olha aqui para mim, nós estamos chegando no final de mais um ano. Diante de Deus nós não somos diferentes. Somos todos. A diferença talvez de eu estar aqui, a diferença de algumas pessoas que estão chegando em alguns lugares, não é o privilégio. É uma decisão, é um foco. É uma decisão, é um foco. Essa mulher, apesar de todo o contexto contrário, ela estava convicta, ela estava segura, porque ela dizia assim: se eu apenas tocar nele, deixa eu dizer algo para você, querido. Milagre não é acessado por mérito, milagre é acessado por fé e perseverança. Sabe qual é a diferença de quem vive milagre daqueles que não vivem milagre? São os que perseveram. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, Apocalipse vai dizer isso, vai receber a coroa. A perseverança. Essa mulher, querido, ela perseguiu a cura até que a cura a encontrou. Ela perseguiu algo até que algo a encontrou. A Karina fala uma frase muito aqui, inclusive faz tempo que ela não fala: aquilo que você procura também te procura. E aquilo que você procura é o que sai da tua boca. O que está saindo da tua boca? Porque o que está saindo da tua boca está buscando aquilo que vai te encontrar. Aquilo que você procura está procurando você. Você está procurando cura, a cura vai te encontrar. Você está procurando sabedoria, a sabedoria vai te encontrar. Você está procurando prosperidade, a prosperidade vai te encontrar. Você está procurando discernimento, o discernimento vai te encontrar. É uma lei. Mas isso vai acontecer para aqueles que não desistem. Há um tempo, é verdade. Sabe, às vezes eu converso com várias pessoas, eu lido com muita gente, eu atendo muita gente. Essa semana eu atendi um empresário que não é da nossa casa, que ouviu falar do que eu faço. Eu falei: não acredita em tudo não, tem gente que liga a nossa imagem. Brincadeira. E ele me procurou pedindo ajuda, e eu fui dar uma orientação para a pessoa, fui dar uma direção para ela. E quando ela chegou e ela começou a contar a história dela, ela pintou um monstro do tamanho de um mês. E eu falei: Deus, qual é a palavra que eu tenho que dar para essa pessoa? E aí Deus foi me dando graça, e eu direcionei ela, e está tão fácil de resolver o problema dela. Está muito simples. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para que eu pudesse chegar no momento que eu estou vivendo na minha vida, houve um tempo de preparação, um tempo de busca, um tempo de conhecimento, porque é um tempo determinado. Eu podia ter desistido, eu podia ter parado, eu podia ter virado as costas para o chamado, eu podia ter feito tantas outras coisas, ter escolhido outros caminhos,
mas eu decidi não parar, eu decidi não desistir, eu decidi persistir, eu decidi acreditar, e o tempo passou e Deus me forjou. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: Deus está te forjando, Deus só está te lapidando, porque aquilo que Ele tem para você vai acontecer, se você acreditar, se você não parar, se você não desistir, se você persistir, vai acontecer. Todo mundo enfrenta desafios. Abraão enfrentou desafio? Sim ou não? José enfrentou desafio? Sim ou não? Você vai enfrentar desafios? Vai. Mas Romanos 8,37 vai dizer assim: mas em todas essas coisas, mas em todas essas coisas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Os desafios vão vir, vai ter levante, vai. A história mostra, irmãos, que essas pessoas foram forjadas diante de desafios, mas eles entenderam que era em meio a essas coisas, não é antes, não é depois, é em meio a essas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E esse texto de Romanos, ele é muito forte, porque ele vai dizer assim: pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem presente, nem futuro, nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Cristo Jesus. Coloque-se de pé. O que está fazendo você pensar em desistir ou parar? Nem morte, nem perseguição, nem doença, nem calúnia. Em meio, no meio da problemática, é que eu vejo a mão de Deus cuidando de mim, é que eu vejo a mão de Deus me direcionando. Agora eu sei o tempo que eu estou vivendo, eu discerno o tempo que eu estou vivendo. Então as minhas orações hoje, ela é muito direcionada, porque eu sei o tempo. O problema é quando você não sabe o tempo, você está orando para coisas que Deus está olhando e fala assim: meu filho, está muito longe disso. Quem tem propósito não se cala, querido. Você tem propósito? Quem tem propósito não se cala, porque aprendeu a discernir os tempos. Chorocontarabassuriandaralabás, cheiralabás, suriandaralabás. Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o momento que você está vivendo? É tempo de clamar? É tempo de plantar? É tempo de aprender? Aquele cego chamado Bartimeu, quando ele ouve que Jesus estava passando, ele entendeu. Aquele era o tempo dele ter uma ação, e a ação dele naquele momento, para aquele dia, porque ele estava vivendo, era o quê? Gritar: Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia
misericórdia. Percebe que o Moisés, quando ele foi clamar, Deus falou: para que você está clamando? Você precisa agir. Vocês estão entendendo, pelo amor de Deus? Qual é o tempo? Qual é o momento que eu estou vivendo? E é interessante dizer que aquele jovem, quando ele começa a clamar, o que não faltou foi oposição, de pessoas mandando ele se calar, pessoas mandando ele ficar quieto, pessoas mandando ele desistir. Em outras palavras, estava dizendo assim: quem você pensa que é? Você não tem um sobrenome, você não tem dinheiro, você é um cego. Você está achando que ele vai olhar para você? Ei, nos dias de hoje não é diferente, querido. Quando você entende que é tempo de você fazer algumas coisas, não espere que as pessoas vão te aplaudir. Pelo contrário, vai ter pessoas que vão dizer que você quer se aparecer. Vai ter pessoas que vão dizer quem você pensa que é. Mas se você entendeu que esse tempo é o tempo de você clamar, então clame. Se é tempo de plantar, então plante. Pastor, mas tem gente colhendo, só está colhendo porque plantou. Pastor, mas tem gente já subindo, está subindo porque ele se preparou. Aprenda a discernir. Nós estamos aqui num número grande de pessoas, cada um está vivendo um momento. Todos nós estamos chegando no final de mais um ano. Mas como você está? Aquele homem falou: eu vou clamar, o meu tempo é de clamar. Você não vê mais falar do Bartimeu clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não. Foi um momento. O problema é que quando você continua clamando, no momento que é para você estar se movimentando, se fazendo de coitadinho, de vítima. Chega, meu querido, chega. É tempo da gente se mover. Pastor, já mandaram eu desistir, e daí? Mandou você desistir? Foi Deus que mandou? Não, então clama mais forte. Se não foi Deus, querido, não pare, porque as pessoas falaram. Até Jesus falar com ele, ele não parou. Até Jesus não chamar ele, ele não parou. Até ele não ouvir do Senhor o que ele precisava, ele não parou. Resiliente é quem grita mais alto quando o mundo manda te silenciar. Resiliente é aquele que grita mais alto. O mundo está mandando você ficar quieto, e daí? Aprenda a ser resiliente. Resiliente, olha aqui para mim. Você precisa entender isso, cara. Resiliente, pega isso no espírito, que ama. Resiliente é aquele que não se ofende pelaquilo que ouve. Pega no espírito aí? Então pega. Não falei com essa intenção, mas se serviu, pega, é tua. Aleluia. Resiliente é o que não se ofende pelo que ouve. Pastor, me dá uma passagem bíblica, me dá um fundamento. Dou. Te daria uns 10, porque tem um monte de coisa para me falar. Como Deus ministrou comigo nessa tarde. Deus falou assim para mim: filho, lembra daquela mulher cananeia? Eu falei: lembro. O Senhor chamou ela de cachorra. Ele falou: exatamente. Porque eu ofendo a mente para revelar o coração. Eu ofendo a mente, mas eu revelo o coração. Aquela mulher, ela não ouviu em primeiro momento o que ela queria. Sabe por que muita gente desiste? Sabe por que muita gente não chega até o final? Porque é tempo dela ouvir verdades que muitas vezes não é o que ela quer ouvir, mas ela se ofende e vira as costas. Há momentos, queridos, que você vai ouvir coisas que, se você se ofende, mostra que você não está maduro, mostra que você não entendeu o tempo de Deus, mostra que você não está pronto para aquilo que Deus tem para a tua vida.
Aquela mulher, quando ela foi, olha para ela e fala assim: não é bom tirar dos filhos e dar para os cachorros. Eu vou embora. Me chamou de cadela. Que geração é essa? Se trouxer uma palavra um pouco mais firme, eu não vou lá. Não, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se ofende com aquilo que Deus fala, você ainda não entendeu o que Deus tem para a tua vida. E Jesus naquele momento precisava extrair dela uma cura, precisava trabalhar nela, precisava reestruturá-la por dentro. Olha aqui para mim, deixa Deus ministrar teu coração. Jesus foi extrair algo dela que nem ela sabia. Porque quando Jesus fala assim, não é bom tirar dos filhos, sabe o que Jesus estava dizendo? Vamos ver se ela vai entender que é filha agora. Porque a cura só vai vir se ela entender que é filha. Mas em primeiro momento ele não falou que ela era filha, que homem. Se ela tivesse se ofendido, ela não teria entendido. Porque quando aquela palavra sai, e palavra a gente sabe que é difícil, Jesus diz: não, a cura é para a filha. Ela falou: é verdade. Aí Jesus olha e fala: mulher, grande é a tua. E ela disse para ela: seja feito conforme a tua busca. E a Bíblia vai dizer que no mesmo momento a filha dela foi. Olha aqui para mim, sabe por que muita gente desiste? Porque no primeiro momento que é ofendido, vai embora e perde a oportunidade de receber um milagre. Foi o que aconteceu com Judas. O Judas só virou o que virou porque ele saiu da mesa. Foi dura, a palavra que Jesus falou para ele foi duro. Ele disse: o que você tem que fazer, faça logo, porque o traidor está na mesa. Mas se ele tivesse voltado, ele teria entendido a parte B do negócio. Porque quando a palavra nos ofende, se a gente deixa isso, ou quando a palavra dura é liberada e nos ofende, a gente perde a oportunidade de ser transformado. Sabe aquela história, irmãos, quando você só pega metade da frase? E hoje, nos dias de hoje, está muito louco, né? Porque uma fala nossa na internet pode ser cortada, e agora ainda pega a nossa imagem e faz um trem louco, irmão. Eu acho que eu estou ficando velho com essas coisas. Pega a imagem, vira, roda, estica, sai conversando, sai falando. Outro dia que ele falou: vou fazer uma imagem de seu que eu me abraçando. Eu falei: ai rapaz, aquela imagem não tinha abraçado não, calma. Foi o tal do demônio que entrou lá e misturou tudo lá, brincadeira. É Iaque lá, irmãos. Eu falei: rapaz, imagina. Agora, na hora que a palavra é liberada, se ela sair aquilo que você está ouvindo, você vai dar um glória a Deus. Se ela não sair no primeiro momento do jeito que você está ouvindo, como que você vai agir? Aquela mulher perseverou, aquela mulher acreditou, aquela mulher não desistiu. Rababá, suriandaralabás. Quem se ouve, quem se ofende com o que ouve, perde o acesso ao milagre. Fé e resiliência não se escandalizam com palavras difíceis. Feche seus olhos. Comece a falar com Deus aí, querido. Eu não tenho mais tempo. Eu preciso finalizar.